A mão de Cristiane tremia quando alcançou a bolsa preta de couro que nunca saía do seu lado, e Rodrigo percebeu naquele gesto o peso de todos os meses de estranheza que tinham se acumulado entre eles como poeira sobre móveis abandonados. Ele estava na sala da casa em Curitiba, que tinha comprado com o suor de 8 anos, construindo a Transleste Logística do zero. Cada tijolo daquele sobrado no bairro Água Verde representava uma entrega concluída, um contrato assinado, uma promessa cumprida ao pai que tinha partido, deixando apenas um caminhão Scania 113 vermelho e uma dívida que parecia impossível de pagar. Mas Rodrigo tinha transformado aquele caminhão solitário em uma frota de 15 veículos que cortavam as estradas do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, levando esperança embalada em caixas de papelão. Agora, porém, algo estava profundamente errado dentro daquela casa que deveria ser um refúgio. "Você está me gravando de novo", ele disse sem acusação na voz, mas com a certeza pesada de quem finalmente enxerga a verdade depois de meses fingindo não ver. Cristiane negou com a cabeça, mas o movimento foi rápido demais, ensaiado demais, como tudo o que ela fazia ultimamente. "Não estou gravando nada, Rodrigo. Você está ficando paranoico", ela respondeu, mas seus dedos já estavam dentro da bolsa tocando algo que ele não conseguia ver. Eles tinham se casado 7 anos antes, quando ela trabalhava como paralegal em um escritório de advocacia no centro de Curitiba. Na rua 15 de Novembro, ela era brilhante e ambiciosa. Falava em fazer concurso para juíza, em construir uma carreira que importasse. Rodrigo tinha apoiado esse sonho, pagando a faculdade de Direito dela, na Universidade Federal, estudando junto quando ela precisava para a prova da OAB, comemorando quando ela finalmente passou no exame, mas alguma coisa tinha mudado nos últimos meses. Cristiane não falava mais em carreira jurídica. Passava os dias navegando em sites de imóveis, conversando com advogados que ela dizia serem contatos profissionais, perguntando sobre avaliação de empresas e estratégias de proteção patrimonial. Quando Rodrigo questionava, ela respondia que estava explorando oportunidades, pensando no futuro deles. Mas futuro não era uma palavra que parecia incluir os dois. "Por que a gente não sai para jantar hoje?", ele sugeriu, tentando encontrar o fio que os conectava antes. "Aquele restaurante italiano na Mossunguê que você costumava adorar." Cristiane repetiu a palavra como se estivesse provando o gosto amargo dela. "Tudo costumava com você, não é, Rodrigo? Costumava ser feliz, costumava ter planos, costumava se importar com o que eu queria." A conversa tinha aquela qualidade estranha de algo roteirizado, como se ela tivesse praticado exatamente aquelas palavras, aquela entonação, aquele olhar de mágoa calculada. Rodrigo caminhou até o escritório que ficava no 2º andar da casa e ligou o computador. 6 meses atrás, depois de um assalto no galpão da empresa, ele tinha contratado a Sentinel Segurança para instalar um sistema completo de monitoramento, câmeras, sensores de movimento, gravação de áudio nas áreas comuns, tanto na empresa quanto em casa. Tudo conectado a um único sistema integrado. A seguradora tinha dado um desconto considerável na apólice por causa disso. Rodrigo tinha supervisionado pessoalmente a instalação, passando 3 finais de semana puxando cabos pelo sótão e configurando os equipamentos. Cristiane tinha reclamado do custo, dizendo que era exagero para um bairro tranquilo como o deles, mas agora, olhando o painel de controle no monitor, ele notou algo perturbador. Todas as câmeras estavam funcionando normalmente. Todos os feeds de áudio estavam claros. A câmera da sala mostrava Cristiane se movendo inquieta, e a cada poucos minutos, ela olhava diretamente para onde achava que a câmera estava instalada. O problema era que ela estava olhando para o lugar errado. A câmera real estava escondida atrás de uma samambaia de plástico, posicionada para capturar toda a sala. Sem ser óbvia, ela definitivamente estava gravando alguma coisa, e aparentemente achava que ele era estúpido demais para perceber. Rodrigo sempre tinha sido o responsável da família. Quando o pai Osvaldo morreu de infarto fulminante aos 53 anos, a mãe Neuza precisou de alguém para cuidar dos assuntos práticos enquanto ela chorava. A empresa de transporte mal pagava as contas. Estava há 3 meses de falir completamente, mas era tudo o que a família tinha. Rodrigo trabalhou 16 horas por dia durante 2 anos aprendendo rotas, construindo relacionamentos,
lutando para manter contratos que empresas maiores queriam roubar. Cristiane era orgulhosa dele naquela época. Se gabava para as amigas sobre o marido empreendedor, postava fotos dos caminhões novos nas redes sociais, com legendas sobre construir sonhos juntos. Eles falavam sobre ter filhos, talvez comprar um sítio perto de Colombo, onde poderiam criá-los longe da agitação da cidade. Essas conversas pararam mais ou menos quando a empresa realmente decolou. O sucesso mudou algo entre eles. Não era o dinheiro em si, mas o que ele representava. Cristiane começou a mencionar outros casais que faziam as coisas diferente. Esposas que participavam mais das decisões empresariais, esposas que tinham seus nomes em tudo. Por que meu nome não está nas contas da empresa? Ela perguntou uma noite cerca de 3 meses atrás. Porque você não está na razão social, Rodrigo explicou. O pai deixou tudo para mim. Os advogados disseram que era mais limpo assim, para fins tributários. Então eu sou só sua esposa, não sua sócia. Você é minha parceira em tudo que importa. Mas aquela resposta não era mais suficiente. Ela começou a perguntar sobre apólices de seguro de vida, contas de aposentadoria, o valor da casa. Dizia que queria entender melhor o quadro financeiro deles. Fazia sentido na época. Casais deveriam falar sobre dinheiro. Depois vieram as consultas com advogados que ela chamava de reuniões informativas. O jeito como ela desaparecia por horas aos sábados, alegando que estava fazendo compras ou visitando a irmã Kelly, mas Kelly ligou uma noite procurando por ela, dizendo que não conversavam há semanas. As discussões ficaram mais frequentes, geralmente sobre coisas pequenas que escalavam para coisas maiores. Rodrigo sugeria uma viagem. Ela o acusava de tentar controlar a agenda dela. Ele perguntava sobre o dia dela. Ela dizia que ele estava interrogando. Cada desentendimento parecia estar sendo documentado de alguma forma, mas a parte mais estranha era como às vezes ela se repetia. Mesmas frases, mesmas emoções, como se estivesse dando múltiplas tomadas da mesma performance. Rodrigo respondia diferente, cada vez tentando entender o que ela queria ouvir, mas nada parecia satisfazer. Kelly mencionou em um churrasco de família que Cristiane tinha perguntado sobre o relacionamento de Rodrigo com o pai dele, especificamente sobre como Osvaldo tratava Neuza durante discussões. O pai de Rodrigo nunca tinha levantado a voz para ninguém. Mal falava acima de um sussurro a vida toda, mas Cristiane parecia interessada em pintar um quadro diferente. Sua família tem problemas com raiva, ela disse depois que voltaram para casa naquela noite. Baseado em quê? Eu vejo em você, às vezes, o jeito como você fecha a mandíbula quando está frustrado. Rodrigo tocou sua mandíbula sem perceber que estava fazendo aquilo. A verdade o atingiu em uma terça-feira de manhã em setembro. Ele estava revisando as gravações de segurança do fim de semana anterior, verificando os horários para um processo de seguro sobre um caminhão danificado. Procedimento padrão apenas documentando quando cada veículo saiu do pátio, mas ele clicou na pasta errada. Em vez das câmeras do galpão abrir os arquivos da casa, 3 meses de gravações automaticamente salvas e organizadas por data. Ele estava prestes a fechar quando viu o nome de Cristiane no diretório de arquivos. Ela tinha estado revisando as gravações, baixando segmentos específicos, criando suas próprias cópias. O peito de Rodrigo ficou apertado. Ele rolou pelos registros de acesso, vendo o nome de usuário dela conectado em horários estranhos. 2 da manhã enquanto ele dormia, meio da tarde quando ele estava no trabalho. Ela tinha estado sistematicamente passando por semanas de gravações, selecionando conversas e discussões específicas. Rodrigo abriu um dos arquivos que ela tinha baixado. Era de uma briga que tiveram sobre os gastos dela. Na gravação original dava para ouvir o contexto completo. Ele tinha chegado em casa e encontrado que ela tinha comprado uma bolsa de couro italiana de R$3.000, sem mencionar. Ele perguntou se podiam discutir compras grandes, antes especialmente porque estavam reinvestindo a maior parte dos lucros da empresa em equipamentos novos. A conversa começou calmamente. Ele explicou suas preocupações sobre fluxo de caixa. Ela ficou na defensiva. O acusou de tratá-la como criança. As coisas escalaram dali. No final, os dois estavam frustrados e dizendo coisas que não deveriam, mas o arquivo que ela tinha salvo capturava apenas a última parte. A voz dele, alterada pela frustração,
dizendo que ela estava sendo irresponsável com o dinheiro deles. Ela chorando, perguntando por que ele estava sendo tão cruel. Nada do contexto que levou àquele momento, nada da agressão inicial dela ou das acusações. Ela estava editando as brigas deles. Rodrigo passou a hora seguinte passando por cada arquivo que ela tinha acessado. O padrão era consistente. Ela salvava as partes onde ele parecia bravo ou desarrazoado, cortando tudo que mostrava o papel dela em escalar as coisas. Discussões que duravam 20 minutos eram comprimidas em clipes de 2 minutos que o faziam parecer um marido controlador que gritava com a esposa sem razão. O sistema de segurança que ele tinha instalado para proteger a família estava sendo usado contra ele. Rodrigo ficou sentado no escritório até quase meia-noite, assistindo meses do seu casamento tocarem de volta em fragmentos, vendo quão cuidadosamente ela tinha construído sua narrativa, quão deliberadamente ela tinha provocado certas reações, sempre se posicionando onde as câmeras a pegariam parecendo vulnerável. Ela estava construindo um caso, para que ele não tinha certeza ainda, mas era metódico, profissional, como se alguém a tivesse orientado sobre exatamente que evidências ela precisaria. Rodrigo não a confrontou naquela noite, não deixou transparecer que sabia. Em vez disso, foi para a cama e ficou deitado ouvindo ela respirar, se perguntando há quanto tempo ela vinha planejando o que quer que fosse aquilo. Pela manhã ele tinha tomado uma decisão. Se ela queria brincar com gravações, ele deixaria, mas ia garantir que tinha todas as gravações, não apenas os destaques editados, que ela achava que serviriam aos propósitos dela. 3 semanas depois, Cristiane entrou com pedido de divórcio. Rodrigo chegou em casa e encontrou os papéis no balcão da cozinha, ao lado de um bilhete, dizendo que ela estava morando na casa de Kelly até ele se mudar. A petição tinha 12 páginas. Acusações detalhadas de abuso emocional, controle financeiro e criação de um ambiente doméstico hostil. Pintava Rodrigo como um empresário manipulador que usava seu sucesso para intimidar e isolar a esposa. Ele ligou para seu advogado Marcelo Fontoura, que tinha cuidado do inventário do pai e vários assuntos empresariais ao longo dos anos. Marcelo leu o documento enquanto Rodrigo esperava no escritório dele no centro de Curitiba, ocasionalmente fazendo sons céticos. Ela está pedindo metade da empresa. Ele disse finalmente, mais a casa, os 2 carros e pagamentos mensais de pensão, que basicamente equivaleriam ao seu salário inteiro. Ela pode fazer isso, se conseguir provar essas alegações, talvez. O Paraná não é um estado de divórcio sem culpa quando se trata de divisão de bens. Abuso muda tudo. Ele folheou as páginas, diz aqui que ela tem evidências em vídeo. O estômago de Rodrigo despencou. Que tipo de evidências em vídeo? Não especifica, mas ela está alegando que você a ameaçou em múltiplas ocasiões, que você controlou o acesso dela a dinheiro, que você a isolou de família e amigos. Ele olhou para Rodrigo. Alguma coisa disso é verdade. Nada disso, bom. Então a gente luta contra... Mas, Rodrigo, eu preciso que você entenda uma coisa. Mesmo acusações falsas podem ser caras para se defender. E se ela tem gravações que soam mal fora de contexto, ele não precisou terminar. Rodrigo sabia exatamente que gravações ela tinha. Na semana seguinte, Rodrigo tentou acessar as contas conjuntas para pagar algumas despesas da empresa. As contas estavam congeladas. O advogado de Cristiane tinha entrado com uma moção de emergência, alegando que Rodrigo poderia esconder bens ou retaliar financeiramente. O juiz concedeu pendente uma audiência completa. Rodrigo teve que pegar dinheiro emprestado da conta da empresa para pagar seu próprio advogado. A estratégia de Cristiane ficou clara durante o mês seguinte. Ela tinha contratado Patrícia Mendes, uma das advogadas de divórcio mais agressivas de Curitiba. Mendes era especializada em divórcios de alto patrimônio, onde abuso emocional era alegado. Seu histórico era impressionante e caro. Elas exigiram mediação antes do julgamento, confiantes de que tinham todas as cartas. A sessão foi marcada para uma sexta-feira à tarde, no escritório da Mendes, na Avenida 7 de Setembro. Cristiane sentou do outro lado da mesa, usando maquiagem que enfatizava as sombras sob seus olhos, como se não estivesse dormindo. Ela evitou contato visual, interpretando perfeitamente o papel da esposa traumatizada. Mendes espalhou documentos pela mesa de conferência,
como se estivesse distribuindo cartas. Minha cliente documentou um padrão de abuso crescente durante o ano passado. Ela anunciou: temos gravações que mostram claramente o Sr. Oliveira usando táticas de intimidação e ameaças verbais para controlar o comportamento da minha cliente. Gostaríamos de revisar essas gravações. Fontoura disse a seu tempo: primeiro vamos discutir um acordo justo, que reconheça o trauma que minha cliente suportou. A oferta delas era tudo: a empresa, a casa, o Rolex do pai de Rodrigo, que Cristiane sempre tinha dito ser ostentação demais, até o Cooper, o labrador, que nunca tinha mostrado preferência por ela. Em troca, Rodrigo poderia ir embora sem um julgamento longo que exporia assuntos familiares privados em tribunal público. Isso não é um acordo, Fontoura disse. Isso é extorsão. Mendes sorriu. Isso é justiça para uma mulher que foi silenciada por tempo demais. A mediação fracassou. O julgamento foi marcado para 6 semanas depois. Durante esse tempo, Cristiane interpretou seu papel perfeitamente. Começou terapia para recuperação de trauma. Conseguiu uma ordem de restrição que forçou Rodrigo a se mudar para um hotel. Postou atualizações cuidadosamente formuladas nas redes sociais sobre encontrar sua voz e se libertar de relacionamentos tóxicos. Enquanto isso, Rodrigo passou todas as noites no quarto de hotel passando pelas gravações de segurança com um bloco de notas e cronômetro, documentando cada conversa que ela tinha gravado, anotando o que ela tinha incluído e o que tinha editado, construindo sua própria linha do tempo do colapso do casamento. A evidência era esmagadora, mas ele precisava apresentá-la certo, uma chance de mostrar ao juiz o que realmente aconteceu. Uma oportunidade de provar que a vítima nessa história não era quem todos pensavam que era. 2 dias antes do julgamento, Fontoura ligou com más notícias. Elas apresentaram evidências adicionais. Gravação em vídeo de você ameaçando fazer ela pagar se algum dia ela saísse de casa. Rodrigo fechou os olhos. Ele se lembrava daquela discussão. Estavam brigando sobre o casamento da irmã dela, onde Cristiane tinha contado para todo mundo que ele estava ocupado demais com o trabalho para comparecer. Ele tinha ficado frustrado. Disse algumas coisas das quais se arrependeu. Mas ameaçá-la não era uma delas. Preciso ver isso, ele disse. Eles se encontraram no escritório de Fontoura naquela noite. O advogado abriu o arquivo de vídeo no laptop dele. Lá estava Rodrigo na sala da casa, apontando para Cristiane e dizendo: se você sair por aquela porta, vai pagar por isso. Eu prometo. Parecia terrível. Soava pior. O rosto dele estava vermelho de raiva. A voz alterada e agressiva. Cristiane encolhida contra a parede, lágrimas escorrendo pelo rosto, parecendo genuinamente apavorada. Mas Rodrigo se lembrava do que aconteceu depois. Depois de dizer aquelas palavras, ele imediatamente pediu desculpas. Explicou que queria dizer que ela se arrependeria de perder o casamento da irmã. Não que ele retaliaria de alguma forma. Eles conversaram. Terminaram rindo sobre como os dois tinham exagerado por causa do estresse do casamento. Cadê o resto? Rodrigo perguntou. Fontoura pausou o vídeo. Isso é o que elas apresentaram. Cerca de 90 segundos de gravação. A discussão durou 20 minutos. Ela cortou tudo que veio depois. Você pode provar isso. Foi quando Rodrigo percebeu que Cristiane tinha cometido um erro crucial. Ela tinha ficado tão focada em criar clipes incriminadores que esqueceu algo importante. Ele tinha acesso aos arquivos originais, não apenas as cópias que ela tinha baixado e editado, mas as gravações brutas do servidor principal do sistema de segurança. Ela não sabe que eu mantive arquivos de backup, Rodrigo disse. Tudo é automaticamente armazenado em um servidor externo para fins de seguro. Ela tem trabalhado com as gravações locais, mas as versões completas ainda estão arquivadas fora do sistema. Fontoura se inclinou para frente. Versões completas do quê? Cada conversa que ela gravou, cada discussão que ela editou. O contexto completo que ela vem cortando para me fazer parecer abusivo. Rodrigo passou o dia seguinte recuperando arquivos do servidor de backup. O que ele encontrou era melhor do que esperava. Não apenas tinha as gravações completas de cada discussão, mas o sistema também tinha capturado imagens de Cristiane se preparando para essas confrontações. Ele a viu praticando diferentes reações emocionais em frente ao espelho do banheiro. Já viu revisando gravações anteriores e fazendo anotações
sobre quais frases provocavam as respostas mais fortes dele. Havia até imagens dela ligando para alguém, provavelmente Mendes, e discutindo quais clipes seriam mais efetivos no tribunal. Mas a evidência mais prejudicial era uma conversa que Rodrigo tinha esquecido completamente. 3 meses atrás, quando Cristiane pensava que ele estava no trabalho, ela tinha recebido uma amiga. Elas discutiram a estratégia de divórcio dela em detalhe, incluindo o plano de fazê-lo parecer instável e conseguir tudo o que ele acha que merece. A chave é deixá-lo bravo na câmera, ela disse para a amiga. Fazer ele dizer coisas que soem como ameaças. Juízes adoram esse tipo de coisa, especialmente quando é um empresário bem-sucedido contra uma esposa assustada. A amiga perguntou se ela se sentia mal por mentir. Não é mentir se ele realmente é controlador, Cristiane respondeu. Estou só ajudando a verdade a sair de uma forma que as pessoas vão entender. A conversa durou 40 minutos. Ela delineou todo o plano desde as gravações iniciais até a performance final no tribunal. Até discutiu quanto esperava conseguir no acordo e o que faria com o dinheiro depois. Rodrigo tinha tudo gravado. A conspiração dela, a manipulação, a fraude deliberada. A única questão agora era como apresentar isso sem parecer que tinha estado espionando a esposa. Fontoura tinha uma resposta para isso também. Ela abriu essa porta quando apresentou gravações editadas. Estamos apenas fornecendo o contexto completo, que prova que essas gravações foram deliberadamente falsificadas. O julgamento começou em uma quinta-feira de manhã em outubro, no Fórum da Justiça Federal na Praça Rui Barbosa. A juíza Ana Cláudia Ferreira presidia. Ela tinha reputação de justa, mas pouca paciência com jogos ou manipulação. Mendes apresentou o caso de Cristiane primeiro. Pintou um quadro de abuso crescente, apoiado por clipes de vídeo cuidadosamente selecionados, que faziam Rodrigo parecer um monstro. Cada gravação era condenatória fora de contexto. Rodrigo gritando sobre dinheiro, batendo uma porta durante uma discussão, dizendo a Cristiane que ela estava sendo irracional e egoísta. Cristiane subiu ao banco de testemunhas, usando um vestido conservador e maquiagem mínima, interpretando o papel da vítima em recuperação. Ela falou baixinho sobre se sentir presa em um casamento com alguém que controlava cada aspecto da vida dela. Descreveu viver com medo, nunca sabendo quando ele poderia explodir por algum problema menor. Ele instalou aquelas câmeras por todo lado? Ela testemunhou. Disse que era para segurança, mas parecia vigilância. Como se ele estivesse observando cada movimento meu. Mendes tocou o vídeo da ameaça novamente. Pode dizer ao tribunal como se sentiu quando seu marido disse essas palavras para você. Apavorada, Cristiane sussurrou. Eu sabia que ele estava falando sério, que ele encontraria uma forma de me machucar se eu tentasse sair. A performance era impecável. Até Rodrigo quase acreditou assistindo da mesa dos réus. Ela tinha praticado esse testemunho por meses, aperfeiçoando cada gesto e inflexão. Mas então foi a vez deles. Fontoura começou devagar, fazendo perguntas básicas sobre o sistema de segurança, quando foi instalado e por quê. Ele estabeleceu que Rodrigo tinha pagado por ele, instalado ele mesmo e mantido acesso administrativo completo a todas as gravações. Senhor Oliveira, ele disse, o senhor revisou as evidências em vídeo apresentadas pela autora? Revisei, e o senhor reconhece essas gravações? Sim. São versões editadas de conversas mais longas que aconteceram na nossa casa. Mendes objetou alegando que Rodrigo estava tentando desacreditar as evidências da cliente dela sem prova. A juíza Ferreira permitiu que Fontoura continuasse. Meritíssima, Fontoura disse. Gostaríamos de apresentar as versões completas, não editadas dessas mesmas gravações, todas arquivadas automaticamente pelo servidor de backup do sistema de segurança. Foi quando a compostura de Cristiane rachou pela primeira vez. Ela olhou para Mendes com pânico nos olhos. Elas tinham se preparado para Rodrigo negar as acusações. Talvez alegasse que as gravações foram tiradas de contexto. Não tinham se preparado para ele ter as conversas completas. Fontoura tocou a primeira gravação completa. A troca de ameaças sobre o casamento da irmã, mas dessa vez incluindo o pedido de desculpas imediato e a reconciliação deles depois. O contexto completo deixava claro que ele estava falando sobre ela perder um evento familiar, não ameaçando retaliação, como podem ver, Fontoura explicou.
As palavras do réu foram tiradas de uma conversa mais longa, onde ele esclareceu o significado e pediu desculpas pelo tom. A versão da autora deliberadamente remove esse contexto. Eles passaram por cada gravação metodicamente. Cada clipe editado seguido pela conversa completa, cada acusação de abuso seguida por evidência de manipulação e provocação, mas a verdadeira bomba veio quando Fontoura tocou a conversa de Cristiane com a amiga, a própria voz dela discutindo a estratégia de fazê-lo parecer instável e conseguir tudo o que ele acha que merece. O tribunal ficou em silêncio absoluto. A juíza Ferreira pediu para revisar a gravação ela mesma, ouvindo toda a conversa de 40 minutos, onde Cristiane delineou o plano de incriminá-lo por abuso que ele nunca cometeu. Mendes tentou objetar alegando que a gravação era inadmissível, porque foi feita sem conhecimento da cliente dela. Mas Fontoura estava pronto para isso também, meritíssima. A autora passou esse julgamento inteiro, apresentando gravações que foram feitas sem o conhecimento do meu cliente. Ela não pode alegar que evidências obtidas através de gravações secretas são válidas quando apoiam o caso dela, mas inválidas quando contradizem a história dela. A juíza Ferreira concordou. A gravação permaneceu, meritíssima. Rodrigo disse, levantando depois que Fontoura terminou a apresentação. Gostaria de acrescentar algo. A juíza Ferreira acenou. O tribunal ainda estava processando o que tinham ouvido. Cristiane sentada congelada na mesa da autora sua persona de vítima, cuidadosamente construída, desmoronando enquanto a extensão completa de seu engano ficava clara. Minha esposa entrou neste tribunal com vídeos editados, lágrimas falsas e uma história projetada para destruir minha reputação e roubar tudo pelo que trabalhei. Ela pensou que eu era estúpido demais para perceber o que estava fazendo. Rodrigo puxou uma pasta, contendo capturas de tela impressas dos registros do sistema de segurança. Esses documentos mostram cada vez que ela acessou nossas gravações de segurança nos últimos 6 meses, cada arquivo que baixou, cada conversa que editou. Isso não era uma mulher desesperada documentando o abuso. Isso era uma fraude calculada. Cristiane finalmente olhou para ele. E pela primeira vez em meses, Rodrigo viu a verdadeira ela, não o ato de vítima. Não a performance de esposa assustada, apenas raiva pura de que o plano dela tinha falhado. Ela esqueceu um detalhe importante quando planejou esse esquema todo. Rodrigo continuou. Eu sou quem instalou aquelas câmeras, eu sou quem configurou os sistemas de backup. Eu sou quem manteve acesso administrativo completo a cada arquivo que ela pensou estar roubando. A juíza Ferreira revisou os registros de acesso, comparando com as datas das discussões em questão. O padrão era inegável. Cristiane tinha sistematicamente reunido evidências, editado para remover contexto e construído uma narrativa falsa de abuso. Além disso, Rodrigo disse, a gravação dela discutindo essa estratégia com a amiga prova que isso foi fraude premeditada. Ela não documentou abuso, ela fabricou. Mendes tentou uma última objeção, mas a juíza Ferreira tinha ouvido o suficiente, doutora. Sua cliente apresentou evidências deliberadamente falsificadas a este tribunal. Isso é perjúrio e desacato. Estou indeferindo essa petição imediatamente. O martelo desceu com um estalo agudo, que ecoou pelo tribunal silencioso. As consequências foram rápidas e brutais. A juíza Ferreira encaminhou o caso de Cristiane ao Ministério Público para processo criminal. Perjúrio e adulteração de provas eram crimes no Paraná. A comunidade jurídica era pequena o suficiente para que a notícia se espalhasse rapidamente sobre a advogada que tentou construir um caso com evidências fabricadas. A reputação de Mendes levou um golpe grande. 2 outros clientes de alto perfil deixaram o escritório dela em 1 mês. Cristiane enfrentou não apenas o caso de divórcio colapsado, mas também crescentes contas legais de ambos os lados. A juíza Ferreira ordenou que ela pagasse os honorários advocatícios de Rodrigo como punição pelo processo fraudulento. As contas congeladas foram liberadas de volta para ele em 1 semana. Rodrigo voltou para a casa, enquanto Cristiane ficou com a irmã, evitando a atenção da mídia que seguiu a história. Um repórter local tinha estado no tribunal e escreveu um artigo detalhado sobre o caso que foi publicado em várias publicações jurídicas. A irmã de Cristiane Kelly ligou para pedir desculpas. Ela tinha suspeitado que algo estava errado
quando Cristiane continuava fazendo perguntas direcionadas sobre o comportamento de Rodrigo, mas tinha presumido que era estresse conjugal normal. O engano elaborado tinha chocado todos que os conheciam. Cooper estava feliz em ver Rodrigo de volta em casa. Ele nunca tinha ficado confuso sobre onde sua lealdade pertencia. Rodrigo vendeu a casa 3 meses depois e comprou um lugar menor fora de Curitiba, perto de Pinhais, mais perto do galpão. Manteve o sistema de segurança, porém, velhos hábitos custam a morrer. E o julgamento tinha ensinado o valor da documentação completa. Não paranoia, apenas preparação. Cristiane eventualmente se declarou culpada de acusações reduzidas para evitar prisão. Recebeu liberdade condicional, serviço comunitário e uma ficha criminal permanente que a seguiria pelo resto da vida. O sonho dela de passar no concurso para juíza morreu com a condenação criminal. O plano de pegar tudo que Rodrigo tinha construído terminou com ela perdendo tudo que esperava ganhar. A parte mais difícil não foi a traição, ou as taxas legais, ou mesmo os meses de estresse. Foi perceber há quanto tempo ela vinha planejando, quão cuidadosamente tinha estudado as reações e vulnerabilidades dele. O cachorro latiu suavemente na cozinha, e Rodrigo se levantou para alimentá-lo. A casa nova em Pinhais não tinha as memórias da antiga. Os quartos vazios ecoavam com possibilidades em vez de arrependimentos. Pela janela ele podia ver os caminhões da Transleste saindo para as entregas da manhã. Cada veículo uma promessa cumprida. Cada rota um testemunho de que algumas coisas não podem ser tiradas. Não importa quanto alguém tente. Mas havia algo que Rodrigo não tinha contado no tribunal. Algo que guardava próximo ao peito como um segredo precioso. Nos últimos dias antes do julgamento, quando estava revisando todo o material de backup, ele tinha encontrado uma gravação adicional que mudava tudo. Não era apenas sobre Cristiane planejando destruí-lo, era sobre ela planejando destruir outra pessoa também. Alguém que não tinha nada a ver com o casamento deles. Alguém vulnerável, alguém que Rodrigo tinha jurado proteger quando o pai Osvaldo morreu. A mãe dele, Dona Neuza, que morava sozinha em uma casinha modesta no bairro Capão da Imbuia, sobrevivendo com a pensão do INSS e a ajuda mensal que Rodrigo enviava religiosamente. Na gravação, Cristiane estava ao telefone com alguém discutindo como poderia usar a condição de saúde frágil de Dona Neuza a seu favor. A velha tem o coração ruim, não é? Cristiane tinha dito. Seria uma pena se alguém a estressasse tanto que ela tivesse outro episódio. Aposto que o Rodrigo faria qualquer coisa para proteger a mãezinha dele, a voz. Do outro lado tinha rido, concordando que era uma alavanca útil. Rodrigo tinha sentido o sangue gelar quando ouviu aquilo. Sua mãe tinha sofrido 2 infartos leves nos últimos 3 anos. Os médicos disseram que estresse emocional poderia ser fatal. Cristiane sabia disso. Tinha estado presente nas consultas médicas, tinha segurado a mão de Dona Neuza no hospital. E agora estava falando sobre usar aquela fragilidade como arma. Ele não apresentou essa gravação no tribunal, porque não precisava, o caso já estava ganho. Mas mais importante, ele não queria que sua mãe soubesse até onde a crueldade de Cristiane poderia ir. Dona Neuza ainda achava que o divórcio tinha sido apenas incompatibilidade, que às vezes casamentos simplesmente não funcionam. Ela não precisava carregar o peso de saber que a nora tinha considerado usá-la como peão em um jogo de ganância. Mas Rodrigo sabia, e esse conhecimento mudava como ele via tudo o que tinha acontecido. Não era apenas sobre dinheiro ou propriedade ou ego ferido. Era sobre alguém disposto a colocar em risco a vida de uma idosa de 70 anos para conseguir o que queria. Era sobre uma escuridão que ele nunca imaginou possível em alguém que ele tinha amado. A noite caiu sobre Pinhais e Rodrigo fechou as cortinas da casa nova. Cooper se enroscou aos seus pés no sofá. O sistema de segurança emitiu um bip suave, confirmando que tudo estava trancado e monitorado. Em algum lugar da cidade, Cristiane estava vivendo com as consequências de suas escolhas. Mas aqui nesta casa nova, com suas paredes sem história e seus quartos vazios, havia espaço para começar de novo. Havia espaço para algo que Rodrigo não tinha sentido em muito tempo. Esperança. 3 meses depois do julgamento, Rodrigo estava no escritório da Transleste quando recebeu a ligação que mudaria tudo novamente. Era Kelly, a irmã de Cristiane. A voz dela estava tensa,
e ele podia ouvir choro abafado ao fundo. Rodrigo, preciso falar com você. É sobre a Cristiane, mas não é o que você pensa. Ele quase desligou. Os últimos meses tinham sido sobre reconstruir, sobre aprender a confiar novamente em sua própria percepção da realidade, depois de tanto tempo sendo manipulado. Kelly, por favor, eu já passei por isso tudo. Não quero mais nada relacionado a ela. Espera. Kelly disse rapidamente. Não é sobre o divórcio. É sobre uma criança. O silêncio que seguiu foi pesado, e Rodrigo sentiu algo apertar em seu peito. Que criança? A filha da minha prima, Joana. Kelly explicou a Melissa. Ela tem 7 anos. A Cristiane estava ajudando a cuidar dela, enquanto a Joana trabalha. Mas agora, com tudo o que aconteceu, a Joana não quer mais deixar a menina perto dela. E a Cristiane está. Ela pausou. Rodrigo, eu acho que ela está planejando fazer algo terrível. Precisamos nos encontrar, Kelly insistiu. Tem coisas que você precisa saber? Coisas que eu descobri depois do julgamento, por favor. Eles se encontraram em uma padaria no Batel longe, o suficiente de lugares onde poderiam ser reconhecidos. Kelly chegou com pastas cheias de documentos. Parecia que não dormia há dias. Olheiras profundas sob os olhos, as mãos tremendo levemente. Quando colocou o café sobre a mesa, encontrei isso na casa. Ela disse, empurrando uma pasta para Rodrigo. A Cristiane estava guardando na garagem. Achei que eram só papéis do divórcio, mas quando comecei a organizar para jogar fora eu vi. Rodrigo abriu a pasta. Dentro havia impressões de e-mails, mensagens de texto, documentos que pareciam formulários de adoção. Registro de contas bancárias em nome de Melissa da Silva Santos. A menina tinha uma conta com quase 50 mil reais, depositados ao longo dos últimos 2 anos. Kelly apontou para um dos documentos. A Joana, minha prima, não sabia dessa conta. Ela é mãe solteira. Trabalha como enfermeira no Hospital Cajuru. Mal consegue pagar o aluguel. A Cristiane ofereceu ajudar com a Melissa, disse que era para aproximar a família. Mas olha isso. Ela mostrou uma série de e-mails entre Cristiane e um advogado especializado em direito de família. Nas mensagens, Cristiane discutia como estabelecer negligência parental, como documentar a incapacidade de uma mãe de prover cuidados adequados, como posicionar-se como a opção mais estável para a guarda da criança. Ela estava construindo um caso, Rodrigo disse, sentindo náusea subir. Igual fez comigo, mas por que uma criança? Kelly limpou as lágrimas. A Melissa é herdeira. O pai dela, o Juliano, morreu em um acidente de trabalho há 3 anos. A família dele tem terras em Castro, propriedades de café que valem milhões. O Juliano deixou tudo em um fundo fiduciário para a Melissa, acessível. Quando ela completar 18 anos, ou se algo acontecer com a Joana. Então, se a Cristiane conseguisse a guarda, ela teria acesso aos recursos da criança, como responsável legal exatamente, Kelly disse. E tem mais, a Joana está doente, ela tem lupus. Alguns dias ela mal consegue sair da cama. A Cristiane sabe disso, tem usado isso contra ela, dizendo que ela não está apta a cuidar da menina, oferecendo cada vez mais ajuda, até que agora a Melissa passa mais tempo com a Cristiane do que com a própria mãe. Rodrigo passou pelas páginas sentindo a raiva crescer. Aqui, Kelly apontou para um documento específico. Esse é um plano de custódia que ela redigiu. Veja a data. 3 semanas antes dela entrar com o divórcio contra você. Ela estava planejando as 2 coisas ao mesmo tempo. Usar seu dinheiro e depois pegar o da Melissa? A ganância não tinha fim. Mas o que me assusta de verdade, Kelly continuou com a voz quebrando, é que ontem a Melissa me disse algo estranho. Ela disse que a tia Cris tinha falado que logo elas iam morar juntas para sempre, que a mamãe dela ia para um lugar onde as pessoas doentes ficam melhores e que a Melissa ia ser filha dela. A criança tem 7 anos, Rodrigo. Ela está sendo preparada psicologicamente para aceitar ser tirada da mãe. Onde está a Melissa agora? Rodrigo perguntou. Com a Joana. Mas a Cristiane tem visita agendada para amanhã. Vai buscar a menina para passar o fim de semana. A Joana está apavorada, mas a Cristiane ameaçou que se ela não deixar, vai chamar o conselho tutelar, alegando que a Joana está usando a doença para manipular a filha emocionalmente. Rodrigo fechou a pasta. Precisamos parar isso, sei, Kelly disse. Mas a Joana tem medo. Ela é imigrante paraguaia. Veio para o Brasil grávida, fugindo da família do Juliano,
que nunca aceitou o relacionamento. Ela tem documentos agora, mas ainda tem medo de autoridades. Acha que vão acreditar na Cristiane, que é brasileira. Formada, que parece mais confiável, Kelly terminou amargamente. Exatamente como os juízes quase acreditaram nela contra você. Rodrigo pensou rápido. Sua mãe, Dona Neuza, tinha um amigo, Padre Antônio, da paróquia Santa Felicidade. Ele trabalhava com casos de famílias em situação vulnerável. Talvez pudesse ajudar, mas mais importante, Rodrigo tinha algo que Cristiane não sabia que ele tinha. Experiência recente em expor manipuladores. Conheço alguém que pode ajudar, ele disse. Mas vou precisar que a Joana confie em mim. E vou precisar de acesso a tudo que você encontrou. Kelly acenou. Tem mais, muito mais. Ela estava documentando tudo meticulosamente. Acho que aprendeu com o erro que cometeu com você. Dessa vez ela está sendo mais cuidadosa. Então precisamos ser mais cuidadosos também, Rodrigo disse. Naquela noite ele foi visitar a mãe em Capão da Imbuia. Dona Neuza estava na cozinha preparando pão caseiro. O cheiro de fermento e farinha enchendo a casa pequena com conforto. Ela sorriu quando o viu, meu filho. Não esperava você hoje. Trouxe chimia daquela que você gosta da feira. Rodrigo abraçou a mãe, sentindo quão frágil ela tinha ficado desde os infartos. Os ossos finos sob o vestido de algodão florido. Mãe, preciso falar com o Padre Antônio. É urgente. Sobre o quê, filho? Sobre uma criança que está em perigo. Dona Neuza limpou as mãos no avental e pegou o telefone sem fazer mais perguntas. 1 hora depois, Rodrigo estava no salão paroquial da Igreja Santa Felicidade, conversando com o Padre Antônio, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e olhos que pareciam ver através das mentiras das pessoas. O padre ouviu a história toda sem interromper, ocasionalmente fazendo anotações em um caderno velho. Quando Rodrigo terminou, Padre Antônio ficou em silêncio por um longo momento. Conheço casos assim, ele disse finalmente. Pessoas que veem crianças como recursos, como meios para fins, é uma das piores formas de abuso, porque a criança não entende o que está acontecendo até ser tarde demais. Pode me ajudar a proteger a Melissa? Rodrigo perguntou. Posso tentar, o padre disse, mas precisamos fazer isso certo. Não podemos apenas acusar sem provas sólidas, especialmente depois do seu caso. Qualquer coisa que você apresente contra sua ex-esposa vai ser vista com ceticismo. As pessoas vão pensar que é vingança. Eu sei, Rodrigo disse, mas não posso ficar parado sabendo o que ela é capaz de fazer. O padre se inclinou para a frente. Me fala uma coisa, Rodrigo. Por que você quer ajudar essa criança? Você nem a conhece. Porque ninguém ajudou quando ela estava tentando me destruir? Rodrigo respondeu. Porque eu fiquei sozinho lutando contra um sistema que quase acreditou nas mentiras dela. Porque se eu tivesse perdido aquele caso, eu teria perdido tudo. E por que ele pausou? Porque meu pai me ensinou que quando você vê injustiça e não faz nada, você se torna parte dela. Padre Antônio sorriu. Seu pai era um homem bom, Osvaldo. Lembro dele trazendo doações para a paróquia, mesmo quando mal tinha dinheiro para combustível dos caminhões. Vou te ajudar, mas tem que ser do meu jeito. Combinado, combinado. Nos dias seguintes, Rodrigo e Padre Antônio trabalharam com Kelly para construir um caso. Eles precisavam de mais do que apenas documentos. Precisavam de testemunhas. Precisavam mostrar um padrão de comportamento predatório. Kelly revelou que havia outras pessoas. Uma vizinha que tinha notado como Cristiane manipulava. Conversas com Joana sempre na frente da Melissa, plantando sementes de dúvida sobre a capacidade da mãe. Havia a professora da menina na escola que tinha ficado confusa quando Cristiane apareceu dizendo que seria a nova responsável legal e pedindo para ser adicionada aos contatos de emergência. Havia até um psicólogo infantil que Cristiane tinha levado Melissa sem o conhecimento de Joana, alegando que a menina precisava de terapia para lidar com a doença da mãe. Cada peça do quebra-cabeça revelava uma campanha sistemática de alienação parental. Mas o tempo estava acabando. Cristiane tinha marcado a busca da Melissa para sexta-feira. Hoje era quarta, eles tinham menos de 48 horas para construir um caso forte o suficiente para conseguir uma ordem de proteção. Rodrigo mal dormiu naquela noite. Ficou acordado pensando em Melissa, uma criança de 7 anos que não tinha escolhido nada disso, que só queria a mãe e não entendia por que os adultos ao redor dela estavam tornando tudo tão complicado. Na quinta-feira de manhã,
Padre Antônio organizou uma reunião com Joana. Ela chegou ao salão paroquial magra demais, a pele pálida mostrando os efeitos do lúpus. Mas os olhos dela eram firmes quando olhou para Rodrigo. Kelly me contou sobre você. Ela disse com sotaque guarani ainda perceptível. Me contou como você lutou contra ela e venceu. Pode me ensinar como fazer o mesmo. Rodrigo se sentou ao lado dela. Não é sobre lutar, ele disse. É sobre mostrar a verdade. Você ama sua filha, sim. Ela é tudo que tenho. Tudo que resta do Juliano. Então vamos fazer as pessoas verem isso. Vamos mostrar que você é exatamente o que a Melissa precisa. Não importa o que a Cristiane diga. Mas eles vão ver minha doença, Joana disse. Vão ver que tem dias que eu mal posso sair da cama. Vão pensar que ela está certa, que eu não posso cuidar da minha filha. Vão ver uma mãe que luta todos os dias. Padre Antônio interveio. Vão ver alguém que não desiste, não importa quão difícil seja. Isso não é fraqueza, Joana. Isso é o tipo de força que vale a pena proteger. Passaram as próximas horas documentando tudo. Joana trouxe registros médicos, mostrando que estava seguindo o tratamento adequado. Trouxe cartas da professora de Melissa, elogiando o envolvimento dela na educação da filha. Trouxe fotos de aniversários, celebrações pequenas, momentos de alegria, que provavam que, apesar das dificuldades, ela estava presente na vida da menina. Kelly trouxe todas as evidências que tinha encontrado na casa de Cristiane. Os e-mails com advogados, os planos de custódia, os documentos sobre a herança de Melissa. Rodrigo contribuiu com sua própria experiência. Explicou como Cristiane operava, como ela construía narrativas, como ela usava o sistema a seu favor. Juntos eles montaram um dossiê que pintava um quadro claro de abuso psicológico e manipulação financeira. Mas ainda precisavam de uma coisa: alguém com autoridade legal para apresentar o caso. Padre Antônio tinha a resposta. Conheço uma promotora de justiça, ele disse, doutora Fernanda Ramos. Ela trabalha na vara da infância e juventude. É dura, mas justa. Se conseguirmos mostrar para ela o que está acontecendo, ela pode conseguir uma medida protetiva de urgência. Quanto tempo temos? Rodrigo perguntou. A audiência dela é amanhã de manhã às 9. Padre Antônio respondeu. Já deixei uma mensagem urgente. Ela vai nos receber. Naquela noite, Rodrigo voltou para casa em Pinhais, mas não conseguiu descansar. Ficou na sala escura com Cooper ao lado, repassando cada documento, cada evidência, procurando buracos na história deles, procurando onde Cristiane poderia atacar. Ele tinha aprendido do jeito difícil que manipuladores profissionais sempre têm um plano B, sempre têm uma reviravolta guardada. Não podia subestimar Cristiane novamente. Na sexta-feira de manhã, eles se reuniram no Fórum da Vara da Infância e Juventude. Doutora Fernanda Ramos era uma mulher de 40 e poucos anos, com postura rígida e expressão severa. Ela ouviu a apresentação deles por 40 minutos, sem interromper. Revisou cada documento com atenção meticulosa. Quando terminaram, ela ficou em silêncio por um momento, que pareceu durar uma eternidade. Vocês entendem a gravidade do que estão alegando? Ela disse finalmente. Estão acusando uma mulher de planejar sequestrar legalmente uma criança. Para ter acesso à herança dela, entendemos, Padre Antônio disse. E temos evidências sólidas. A promotora olhou para Joana. A senhora está ciente que se eu emitir uma medida protetiva, a antiga relação da sua filha com a Ré vai terminar? Que a Melissa pode não entender inicialmente. Que pode haver confusão e dor, eu sei. Joana disse com voz firme. Mas dor agora é melhor do que perder minha filha para sempre. E você? A promotora virou para Rodrigo. Qual seu interesse nesse caso? Você não tem relação de sangue com a criança. Não tem obrigação legal. Acabou de sair de um processo traumático com a mesma pessoa que estamos acusando. Por que se envolver? Porque Rodrigo começou e parou, tentando encontrar as palavras certas. Porque quando você sobrevive a algo terrível, você tem duas escolhas. Pode construir paredes tão altas que nada nunca te machuca de novo. Ou pode usar o que aprendeu para garantir que outras pessoas não passem pelo mesmo. Escolhi a segunda opção. Doutora Fernanda assentiu lentamente. Vou emitir a medida protetiva provisória, ela disse. Efetiva imediatamente proibindo Cristiane Ferreira de qualquer contato com a menor Melissa da Silva Santos até a audiência completa em 2 semanas.
Mas, Rodrigo, ela adicionou, espero que você saiba no que está se metendo. Essa mulher não vai aceitar isso quieta. Ela vai lutar, eu sei, Rodrigo disse. Mas dessa vez ela vai lutar contra mais do que uma pessoa. A ordem foi emitida às 10 da manhã. Padre Antônio se ofereceu para estar presente quando Joana contasse a Melissa. Kelly ficou ao lado da prima para dar apoio. Rodrigo esperou no carro do lado de fora da casa, no bairro Tingui, observando através da janela da sala, onde podia ver as figuras se movendo. Melissa era pequena para 7 anos. Cabelos escuros em tranças, usando um vestido rosa com estampa de borboletas, quando Joana ajoelhou na frente dela e começou a explicar Rodrigo. Viu o rostinho da menina passar por confusão, depois tristeza, depois finalmente entendimento quando ela se jogou nos braços da mãe. Mas a guerra estava apenas começando. 2 horas depois, Rodrigo recebeu uma ligação de Cristiane. A voz dela era gelo puro, ela cuspiu. Você não consegue me deixar em paz, pode? Já não bastou me destruir no tribunal, agora quer tirar a única coisa boa que me restou. Você estava usando uma criança, Rodrigo disse calmamente, planejando tirar ela da mãe, para ter acesso ao dinheiro dela. Não vou permitir isso. Você não tem prova de nada. É sua palavra contra a minha de novo. E dessa vez ela riu sem humor. Dessa vez você não tem câmeras secretas me gravando. Não preciso, Rodrigo disse. Suas próprias ações falam por você. Os documentos que você preparou. Os e-mails com advogados. Até a conta bancária que você abriu em nome da Melissa, sem conhecimento da mãe. Tudo isso pinta um quadro bem claro. Houve silêncio do outro lado. Depois Cristiane falou baixo, ameaçador. Você vai se arrepender disso, Rodrigo. Tem coisas sobre você que eu ainda não revelei. Coisas que vão fazer todo mundo questionar. Por que você realmente está ajudando essa criança? Não tenho nada a esconder, ele disse. E você já perdeu a capacidade de assustar as pessoas com ameaças vazias. A ligação terminou. Mas Rodrigo sabia que não tinha terminado. Cristiane era como um animal acuado agora, desesperada e perigosa. O que ela faria em seguida era imprevisível. Mas ele tinha certeza de uma coisa. Ela não iria desistir sem causar o máximo de dano possível primeiro. O ataque de Cristiane veio 3 dias depois. Rodrigo estava no galpão da Transleste, supervisionando o carregamento de uma entrega urgente para Florianópolis, quando recebeu a ligação de Kelly. A voz dela estava em pânico. Rodrigo, ela fez uma denúncia anônima ao Conselho Tutelar. Está alegando que a Joana está negligenciando a Melissa, que deixa a menina sozinha em casa quando tem crises de lúpus, que não tem dinheiro para comida adequada, tem mais. Kelly continuou. Ela postou nas redes sociais dizendo que está sendo impedida de ver a sobrinha por causa de um ex-marido vingativo. Está fazendo parecer que você é o vilão nisso tudo. Rodrigo fechou os olhos, respirando fundo. Previsível, ele disse. Ela está tentando controlar a narrativa de novo. Mas dessa vez tem testemunhas que sabem a verdade. A questão é, se vão acreditar nelas antes que Cristiane cause mais dano. O Conselho Tutelar agendou uma visita para hoje à tarde. Kelly disse. A Joana está apavorada, não sabe como provar que está cuidando bem da Melissa. Eu vou para lá, Rodrigo disse. E vou trazer a doutora Fernanda se ela puder. Precisamos transformar isso em uma oportunidade de expor o que Cristiane realmente está fazendo. Quando Rodrigo chegou à casa de Joana no Tingui, a situação era caótica. 2 assistentes sociais do Conselho Tutelar estavam fazendo perguntas. Melissa estava escondida no quarto com medo. Joana tentava explicar sua condição médica, mas as palavras saíam confusas, misturadas com guarani quando ela ficava nervosa. Padre Antônio já estava lá. A presença dele acalmando um pouco o ambiente. Com licença, Rodrigo disse entrando. Sou Rodrigo Oliveira. Estou aqui representando os interesses da menor através da Promotoria de Justiça. Trouxe documentação que acredito ser relevante para essa avaliação. Uma das assistentes sociais, uma mulher de meia-idade chamada Dona Marta, olhou para ele com ceticismo. O senhor é parente da criança, não, Rodrigo admitiu. Mas estou trabalhando com a promotora responsável pelo caso de proteção que envolve Melissa. Posso mostrar os documentos. Dona Marta aceitou a pasta que Rodrigo ofereceu. Dentro estava tudo o que tinham compilado sobre Cristiane. Os planos de custódia, os e-mails discutindo a herança, até cópias das gravações do julgamento de divórcio,
mostrando o padrão de manipulação dela, enquanto a assistente social lia Rodrigo, se ajoelhou na frente de Joana. Você é uma boa mãe, ele disse baixinho. Não deixe que ela te faça duvidar disso. Joana limpou as lágrimas. Não sei se sou boa o suficiente. Tem dias que mal consigo me levantar. Como posso cuidar da Melissa quando nem consigo cuidar de mim? Porque amor não precisa de força física. Padre Antônio interveio. Amor precisa de presença, de consistência, de escolher sua filha todos os dias, não importa quão difícil seja. Você faz isso, Joana? Todos os dias você faz isso? Dona Marta terminou de ler e trocou olhares com o colega. Precisamos falar com a criança. Ela disse, sozinhos. Melissa saiu do quarto lentamente, segurando um ursinho de pelúcia desgastado. Os olhos grandes e assustados. Rodrigo sentiu o coração apertar, vendo quão pequena e vulnerável ela parecia. Vou fazer algumas perguntas, tá bem, querida? Dona Marta disse gentilmente. Pode me dizer quem cuida de você? A mamãe? Melissa respondeu baixinho. E quando a mamãe está doente, ela ainda a cuida, a menina insistiu. Às vezes fica deitada, mas sempre pergunta se comi. Se fiz lição, se estou bem, você gosta de morar aqui com a mamãe? Sim, quero ficar com ela sempre. E a tia Cris? Dona Marta perguntou, observando cuidadosamente a reação. Você gosta dela? Melissa olhou para baixo. Ela era legal antes, mas agora o que mudou? Ela fala coisas ruins sobre a mamãe. Diz que a mamãe vai ter que ir embora. Mas eu não quero que a mamãe vá embora. Novas lágrimas começaram a escorrer. Joana deu um passo à frente, mas Padre Antônio segurou seu braço gentilmente. Deixa ela terminar. Ninguém vai levar sua mamãe embora. Dona Marta disse. Você tem medo da tia Cris? Não tenho medo, Melissa disse, mas ela me faz sentir confusa. Diz que se eu for morar com ela, vou ter brinquedos melhores e roupas bonitas. Mas eu não quero brinquedos, eu só quero ficar aqui. A honestidade crua da criança encheu o cômodo de silêncio. Dona Marta fez mais algumas perguntas sobre rotina, alimentação, escola. Cada resposta de Melissa pintava o quadro de uma criança bem cuidada, dentro das possibilidades da mãe. Quando terminaram, a assistente social se virou para Joana. A senhora tem desafio, sim, ela disse. Mas não vejo negligência aqui. Vejo uma mãe fazendo o melhor possível com recursos limitados. Vou recomendar que o caso seja arquivado. Mas também vou sugerir que a família receba suporte do Programa Municipal de Assistência a famílias com condições de saúde crônicas. Joana quase desabou de alívio. Obrigada, ela sussurrou, obrigada. Depois que o conselho tutelar saiu, Rodrigo ficou conversando com o Padre Antônio. Isso não vai parar a Cristiane, ele disse. Ela vai tentar de novo de outra forma. Precisamos estar um passo à frente, concordo. O padre disse. Mas também precisamos pensar no que é melhor para a Melissa a longo prazo. Ela precisa de estabilidade, de segurança financeira que a Joana está lutando para prover. Qual você está sugerindo? Rodrigo perguntou. Estou sugerindo que talvez a resposta não seja apenas proteger a Melissa da Cristiane, mas dar a Joana os recursos para se proteger sozinha, o fundo fiduciário. Rodrigo percebeu. Se a Joana tivesse acesso legal para usar parte da herança para necessidades da Melissa agora, em vez de esperar até ela crescer, exato, poderia pagar tratamento médico melhor para o lúpus, contratar ajuda doméstica, garantir que a Melissa tenha tudo o que precisa e, mais importante, removeria o incentivo financeiro que a Cristiane tem para buscar custódia. Mas isso requer processo legal, Rodrigo disse. Advogados, petições ao tribunal, tempo que não temos. A audiência sobre a medida protetiva é em 10 dias. Tenho uma ideia. Padre Antônio disse. Conheço um advogado que faz trabalho pro bono para a paróquia. Dr. Henrique Almeida. Ele se especializou em direito sucessório. Talvez possa nos ajudar. Nos dias seguintes, Rodrigo se viu cada vez mais envolvido na vida de Joana e Melissa. Ajudou a conectá-las com o Dr. Henrique. Acompanhou Joana a consultas médicas quando Kelly não podia. Até levou Melissa para tomar sorvete uma tarde, quando Joana precisava descansar. Sentado na sorveteria do Batel, vendo Melissa saboreá-lo com a alegria simples de uma criança, Rodrigo sentiu algo mudar dentro dele. Durante todo o pesadelo com Cristiane, ele tinha se tornado duro, desconfiado, construído muros emocionais para se proteger.
Mas essa menina pequena com sorvete de chocolate no rosto e risada fácil estava abrindo brechas naqueles muros. Você é amigo da mamãe? Melissa perguntou de repente. Sou? Rodrigo respondeu. E seu amigo também, se você quiser, porque você ajuda a gente. A gente não é sua família. Rodrigo pensou cuidadosamente sobre como responder. Alguém uma vez tentou me machucar, ele disse. E foi muito difícil. Não quero que isso aconteça com você e sua mãe. Você é legal, Melissa disse simplesmente. A tia Cris falava que você era mau, mas acho que ela estava mentindo sobre tudo. Crianças às vezes veem as coisas mais claramente que adultos, Rodrigo pensou. Elas não têm as camadas de racionalização e negação que os adultos constroem. Quando voltaram para casa, Joana estava na cozinha preparando sopa de mandioca, o cheiro enchendo o apartamento pequeno. Você não precisava fazer isso, ela disse a Rodrigo. Já fez tanto por nós que iria fazer, Rodrigo respondeu honestamente. Faz tempo que não me sinto útil, de uma forma que realmente importa. Joana estudou ele por um momento. A Cristiane te machucou muito, não foi? Tentou, ele admitiu, quase conseguiu. Mas descobri que às vezes as pessoas que tentam nos destruir acabam nos mostrando o quanto somos fortes. Espero um dia sentir isso, Joana disse. Agora só me sinto cansada, você vai sentir, Rodrigo prometeu. Quando tudo isso terminar, você vai olhar para a Melissa e perceber que lutou contra impossibilidades e venceu. Isso é o tipo de força que não some. A audiência sobre a medida protetiva chegou rápido demais. Rodrigo estava nervoso pela primeira vez desde o próprio julgamento. Não era sobre ele agora. Era sobre Melissa. Sobre garantir que ela tivesse a chance de crescer com a mãe que a amava, em vez de ser usada como objeto por alguém movido por ganância. Cristiane chegou ao tribunal com um advogado novo, Dr. Paulo Machado. Conhecido por táticas agressivas, ela estava vestida de forma conservadora. O cabelo preso, maquiagem discreta, já interpretando o papel de tia preocupada e injustamente acusada, Rodrigo sentou atrás de Joana e Kelly. Padre Antônio ao lado dele, doutora Fernanda apresentaria o caso. A juíza era doutora Helena Krautik. Experiente em casos de família, doutora Fernanda começou apresentando as evidências. Os documentos mostrando os planos de Cristiane, os e-mails discutindo a herança, o testemunho da professora sobre as tentativas de Cristiane de se inserir como responsável legal, mas Dr. Machado estava preparado. Ele argumentou que Cristiane estava genuinamente preocupada com o bem-estar da sobrinha, que os documentos foram tirados de contexto, que ela estava apenas explorando opções legais, caso Joana não conseguisse mais cuidar da filha. Quanto à conta bancária, ele disse, era apenas uma forma de garantir que a Melissa tivesse recursos, caso precisasse, um ato de generosidade familiar, não uma tentativa de apropriação. Doutora Fernanda contra-atacou. Se era generosidade pura porque a conta foi aberta sem conhecimento da mãe, porque os e-mails discutem estratégias para estabelecer negligência parental, porque a Ré tentou se adicionar como contato de emergência na escola sem permissão, porque ela sabia que a Joana é orgulhosa demais para aceitar ajuda. Dr. Machado respondeu. Minha cliente estava tentando proteger a criança da teimosia da mãe em admitir que precisa de suporte. Então foi entrevistada a própria Melissa. A juíza Krautik fez as perguntas pessoalmente, gentil mas firme. Melissa repetiu o que tinha dito aos assistentes sociais, que amava a mãe, que queria ficar com ela, que a tia Cris a confundia com promessas de coisas materiais. Mas o momento decisivo veio quando a juíza perguntou: se você pudesse escolher qualquer coisa no mundo, o que seria? Queria que a mamãe não ficasse doente. Melissa disse com a voz pequena. Mas se ela tem que ficar doente, queria ficar com ela mesmo assim. Porque quando acordo de noite e tenho medo, ela sempre me ouve mesmo se está cansada, sempre vem. Sempre diz que me ama. Ninguém mais faz isso. A simplicidade da declaração, a verdade pura dela, silenciou o tribunal. Cristiane tentou argumentar que aquilo provava exatamente que Joana não deveria ter responsabilidade total, que a criança estava aprendendo a aceitar menos do que merecia, mas a juíza Krautik tinha ouvido o suficiente. Baseado nas evidências apresentadas, ela disse: fica claro que a Ré tinha motivação financeira para buscar custódia. Mais importante, a própria criança expressou o desejo claro e consistente de permanecer com a mãe biológica.
Estou tornando a medida protetiva permanente. Cristiane Ferreira está proibida de qualquer contato com a menor Melissa da Silva Santos. Além disso, estou determinando uma investigação completa sobre a conta bancária aberta, em nome da menor, para determinar se houve apropriação indevida de recursos do fundo fiduciário. Cristiane se levantou abruptamente. Isso é injustiça, ela gritou. Vocês estão deixando uma criança sofrer por causa de acusações de um homem com motivos de vingança. Sente-se, a juíza ordenou, ou será removida do tribunal. Seu ex-marido não é parte neste processo. As evidências falam por si mesmas. Você usou uma criança vulnerável para tentar obter ganho financeiro. Isso termina agora. Depois que acabou, Joana desabou em lágrimas nos braços de Kelly. Melissa a abraçou pelas pernas. Confusa sobre por que a mãe chorava, mas sabendo instintivamente que precisava confortar, Rodrigo observou a cena, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Não era vitória, exatamente. Era mais como alívio misturado com propósito. Ele tinha usado o pior momento da sua vida para evitar que outra pessoa passasse pelo mesmo. Tinha transformado dor em proteção. Padre Antônio colocou a mão no ombro dele. Fez uma coisa boa hoje, você sabe. Salvou mais do que uma família. Salvou a si mesmo também? Como assim? Rodrigo perguntou. Vingança teria te mantido preso ao passado, o padre disse. Mas isso, ele acenou para Joana e Melissa. Isso te liberta. Te mostra que você é mais do que o que ela tentou fazer de você. Nas semanas seguintes, as coisas se acertaram lentamente. Dr. Henrique conseguiu uma petição aprovada, permitindo que Joana acessasse parte do fundo fiduciário de Melissa para custos de criação. Ela conseguiu pagar tratamento experimental para o lúpus, que melhorou significativamente sua qualidade de vida. Contratou uma babá para ajudar nos dias difíceis. Matriculou Melissa em aulas de balé que a menina sempre quis. A investigação sobre a conta bancária revelou que Cristiane tinha desviado quase R$30 mil do fundo fiduciário ao longo de 2 anos. Ela enfrentou novas acusações criminais, dessa vez por apropriação indébita de menor. A ficha criminal crescia, as portas se fechavam. O futuro que ela tinha imaginado, cheia de recursos roubados e manipulações bem-sucedidas desaparecendo completamente. Um sábado de tarde, 2 meses depois do julgamento, Rodrigo recebeu convite para o aniversário de 8 anos de Melissa. A festa seria pequena na casa de Joana, só a família próxima e alguns colegas de escola. Ele quase não foi. Ainda não estava acostumado a ser parte de celebrações familiares de outras pessoas. Mas algo o puxou. Talvez curiosidade. Talvez a necessidade de ver que história tinha final feliz, mesmo que não fosse a sua. Quando chegou à casa, estava decorada com balões cor-de-rosa. Melissa usava vestido de princesa, correndo entre os convidados. Joana parecia mais saudável do que Rodrigo já tinha visto. As bochechas com cor, os olhos brilhando. Ela ouviu e veio até ele. Trouxe isso para a Melissa. Rodrigo disse entregando um embrulho. Joana sorriu. Você não precisava. Já fez tanto, queria, ele insistiu. Melissa abriu o presente na frente de todos. Era um livro grande de contos de fadas. Cada página ilustrada com princesas fortes que salvavam a si mesmas. A menina olhou para ele com aqueles olhos grandes. Você vai ler para mim se sua mãe deixar, Rodrigo disse. Claro que deixo, Joana respondeu. Você é família agora, família. A palavra ecoou em Rodrigo de forma estranha e boa. Ele não tinha família além da mãe depois que o pai morreu. Tinha colegas de trabalho, conhecidos, mas ninguém que ele chamaria de família. Mais tarde, quando a festa estava terminando, e Melissa cochilava no sofá rodeada de papel de presente amassado, Joana serviu café para Rodrigo. Preciso te agradecer, ela disse, não só por salvar a Melissa, mas por me mostrar que ainda existem pessoas boas no mundo. Depois de tudo que passei com o Juliano e a família dele, depois de lutar sozinha tanto tempo, eu estava começando a achar que bondade era fraqueza. Não é, Rodrigo disse. Bondade é a coisa mais difícil que existe. É mais fácil se fechar, construir muros. Nunca confiar em ninguém de novo. Mas aí você perde a capacidade de viver realmente. Aprendi isso quase tarde demais. Joana pegou a mão dele. Você tem alguém, quero dizer. Tem família sua. Tenho minha mãe, Rodrigo disse. Ela mora sozinha em Capão da Embuia. Devia visitá-la mais. Deveria trazer ela aqui um dia.
Joana sugeriu. A Melissa adoraria conhecer. Seria bom ter mais pessoas ao redor que se importam. Vou trazer, Rodrigo prometeu. E foi uma promessa que ele manteve. Ao longo dos meses seguintes, Dona Neuza se tornou presença regular na vida de Joana e Melissa. A menina a chamava de Vovó Neuza, e a idosa florescia com a atenção. Tinha propósito de novo. Alguém para ensinar suas receitas tradicionais paranaenses. Alguém para contar histórias sobre os tempos antigos. Para Rodrigo assistir sua mãe interagir com Melissa, era a cura que ele não sabia que precisava. Ver duas gerações conectadas através de gentileza simples e cuidado genuíno. Restaurava algo nele que Cristiane tinha quase destruído. Fé na bondade humana básica. A Transleste continuou crescendo. Rodrigo contratou mais motoristas, expandiu rotas, mas agora ele também reservava tempo para as coisas que realmente importavam. Jantares domésticos com Joana, Kelly e Melissa. Voluntariado na paróquia com o Padre Antônio. Tardes simples jogando bola com Cooper no quintal, enquanto Melissa ria e Dona Neuza assistia da varanda. Um ano depois do julgamento, Rodrigo estava no escritório quando recebeu notificação de que Cristiane tinha sido condenada. 3 anos de prisão por apropriação indébita e fraude. Além da ficha criminal do caso de divórcio, ela cumpriria a pena e sairia com nada. Sem carreira, sem reputação, sem os milhões que tinha planejado roubar, ele não sentiu satisfação com a notícia. Não havia vitória real em ver alguém destruir a própria vida através de ganância e manipulação. Havia apenas tristeza, pela perda de potencial, pela escolha de caminhos sombrios, quando existiam tantos luminosos. Naquela noite ele foi visitar Joana. Ela estava na cozinha ensinando Melissa a fazer pão, as mãos da menina cheias de farinha, risadas enchendo o espaço. Quando Melissa foi lavar as mãos, Joana se virou para Rodrigo. Soube da sentença, ela disse. Você está bem, estou. Rodrigo respondeu honestamente. Não é sobre ela mais, é sobre isso. Ele acenou para Melissa voltando com as mãos limpas. Sobre construir algo bom do que foi ruim? Joana assentiu entendendo. Sabe, tem algo que queria te perguntar há um tempo. Pode falar, você seria padrinho da Melissa? Quero dizer oficialmente. Vamos fazer uma cerimônia na paróquia do Padre Antônio. Quero que ela tenha alguém além de mim. Alguém que promete estar sempre lá. Rodrigo sentiu emoção apertar a garganta. Seria uma honra. A cerimônia aconteceu em um domingo ensolarado de primavera, na igreja Santa Felicidade. Melissa usava vestido branco, Rodrigo terno escuro. Padre Antônio conduziu a missa com solenidade e carinho. Quando chegou a hora, Rodrigo fez os votos de padrinho, prometendo guiar, proteger e apoiar Melissa em todos os momentos da vida. Enquanto falava, ele olhou ao redor da pequena igreja. Dona Neuza nas primeiras fileiras com lágrimas nos olhos, Kelly ao lado de Joana, ambas sorrindo, motoristas da Transleste que tinham se tornado amigos ao longo dos anos. Pessoas da paróquia que ele conheceu através do Padre Antônio. Não era a família que ele tinha imaginado quando casou com Cristiane. Mas era melhor, era real, construída sobre verdade e cuidado genuíno, em vez de aparências e manipulação. Depois da cerimônia, houve almoço no salão paroquial, churrasco paraguaio que Joana preparou com a ajuda de amigos da comunidade imigrante, sopa de mandioca, chipa, mbeju, sabores que contavam histórias de resistência e sobrevivência. Melissa corria entre as mesas com outras crianças, completamente livre do peso que Cristiane tinha tentado colocar em seus ombros pequenos. Mais tarde, quando o dia estava terminando, Rodrigo estava sozinho na varanda da paróquia, vendo o pôr do sol sobre Curitiba, a cidade onde tinha nascido, onde tinha perdido o pai, construído uma empresa, quase perdido tudo, e finalmente encontrado algo que valia mais do que dinheiro ou propriedade: propósito. Padre Antônio se juntou a ele em silêncio por um momento. Pensando no que poderia ter sido, o padre perguntou. Não, Rodrigo disse, pensando no que é. Em como o caminho mais difícil às vezes leva aos lugares mais significativos. Seu pai ficaria orgulhoso, você sabe, não só da empresa, mas de quem você se tornou. Espero que sim, Rodrigo respondeu. Ele sempre dizia que sucesso não é medido pelo que você acumula, mas pelo que você consegue carregar quando tudo mais é tirado. Levei tempo para entender o que ele queria dizer. E agora entende. Agora entendo que não é sobre o peso, mas sobre o que vale a pena carregar. Rodrigo olhou através da janela,
onde Melissa estava abraçada com Joana e Dona Neuza, sobre as pessoas que você escolhe proteger, mesmo quando ninguém esperaria isso de você. Naquela noite, dirigindo de volta para Pinhais com Cooper no banco do passageiro, Rodrigo passou pela casa antiga no Água Verde. Novos moradores tinham se mudado. Ele podia ver luzes acesas nas janelas, ouvir música tocando, vida normal. Continuando em um espaço que tinha guardado tanta dor para ele, ele não sentiu amargura, não sentiu perda, sentiu gratidão por ter escapado, por ter encontrado força para reconstruir, por ter aprendido que às vezes as pessoas que tentam nos quebrar acabam nos ensinando exatamente o quanto somos inquebráveis. Em casa ele preparou café e sentou na sala com os documentos da empresa. Números que precisavam ser revisados, contratos que precisavam de assinatura. Mas antes de começar, ele pegou o telefone e fez uma ligação. "Oi, mãe", ele disse quando Dona Neuza atendeu. "Só queria dizer obrigado." "Obrigado por quê, filho?" "Por me ensinar que família não é só quem divide seu sangue, mas quem escolhe ficar quando tudo está difícil. Por mostrar que força vem de gentileza, não de poder." Dona Neuza ficou em silêncio por um momento. Depois disse com voz embargada: "Seu pai dizia a mesma coisa. Ele dizia que Rodrigo Oliveira nunca seria apenas um nome em um caminhão, mas um legado de como tratar pessoas com dignidade. Você está honrando esse legado, filho. Todos os dias você honra." Quando desligou Rodrigo, olhou ao redor da casa que tinha comprado depois do divórcio, simples, funcional, sem as pretensões da antiga, mas cheia de possibilidades. Nos próximos anos ele encheria aquelas paredes com memórias reais. Aniversários de Melissa, almoços de domingo com Joana e Dona Neuza, noites de jogos de cartas com amigos da paróquia, vida vivida com intenção e gratidão. Ele abriu o laptop e começou a escrever. Não para processos ou documentos legais, mas para si mesmo. Uma história sobre um homem que quase foi destruído por alguém que deveria amá-lo. Que lutou de volta não com raiva, mas com verdade. Que descobriu que o maior sucesso não vem de vencer, mas de se tornar alguém que outras pessoas podem confiar quando estão vulneráveis. Ele escreveu sobre Melissa e como uma criança pequena o ensinou que proteção não é fraqueza. Escreveu sobre Joana e como ela mostrou que força vem em muitas formas, sobre Padre Antônio e Dona Neuza e Kelly, e todos que escolheram ficar quando seria mais fácil se afastar. Quando terminou já era madrugada. Cooper roncava aos seus pés. A casa silenciosa, exceto pelo tic-tac do relógio de parede que tinha sido do pai. Rodrigo salvou o documento com o título simples: Reconstruindo. Não era sobre vingança ou justiça, ou mesmo sobre Cristiane. Era sobre o que vem depois que tudo desmorona, sobre escolher erguer algo melhor do que existia antes, sobre transformar cicatrizes em sabedoria e dor em compaixão. Nos anos que seguiram, a Transleste se tornou uma das maiores empresas de logística do Paraná, mas Rodrigo era mais conhecido por outra coisa. Por criar um programa dentro da empresa que contratava mães solteiras e pessoas com condições de saúde crônicas, dava flexibilidade de horário, plano de saúde completo, creche no local. Ele construiu o tipo de ambiente de trabalho que Joana teria precisado. O tipo que teria feito diferença quando ela estava lutando sozinha. Melissa cresceu forte e confiante. Aos 18 anos, entrou para a medicina veterinária na Universidade Federal do Paraná. Queria ajudar animais da mesma forma que as pessoas tinham ajudado sua família. Na formatura dela, Rodrigo estava na plateia ao lado de Joana. A doença dela estava controlada há anos, graças ao tratamento adequado. Kelly ao lado com os próprios filhos. Dona Neuza aos 83 anos ainda vibrante. Padre Antônio já aposentado, mas presente para celebrar. Quando Melissa atravessou o palco para receber o diploma, ela parou e olhou para eles. Fez um gesto simples de gratidão, mão sobre o coração. E naquele momento, Rodrigo soube que tudo tinha valido a pena. Cada momento difícil, cada luta, cada escolha de permanecer quando seria mais fácil ir embora. Porque não se tratava de uma pessoa salvando outra. Tratava-se de pessoas escolhendo se erguer juntas, de construir família através de compromisso, em vez de obrigação, de provar que amor real não é sobre perfeição, mas sobre presença constante, através de imperfeições. E quando finalmente a vida de Rodrigo chegou ao fim, muitos anos depois, rodeado por gerações
que ele tinha ajudado a erguer, a última coisa que ele pensou não foi sobre o que tinha perdido, mas sobre o que tinha ganhado. Não riqueza ou propriedade, mas algo infinitamente mais valioso. A certeza de que tinha vivido com propósito, que tinha transformado sua própria dor em proteção para outros, que tinha honrado o legado do pai, não apenas continuando o negócio, mas continuando o compromisso de tratar cada pessoa com dignidade. Melissa segurou sua mão naqueles momentos finais, agora médica veterinária bem-sucedida, casada, com filhos próprios que chamavam Rodrigo de vovô. Obrigada. Ela sussurrou por tudo, por escolher ficar quando não precisava, por mostrar que família é algo que construímos, não apenas algo que herdamos. Ele sorriu. Obrigado por me deixar ser parte da sua história. Ela respondeu. Foi você quem fez minha história valer a pena ser contada. E aquelas foram as palavras que ele carregou consigo. A prova de que no fim não importa o que tentam tirar de você. O que realmente importa é o que você escolhe dar livremente, generosamente, sem esperar nada em troca, além da satisfação de saber que fez diferença, que transformou escuridão em luz, que provou que bondade não é ingenuidade, mas a forma mais corajosa de força que existe. Fim da história. Então, agora que você conhece essa história de coragem, redenção e família construída através do amor verdadeiro, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários qual parte mais tocou seu coração. Porque histórias como essas só têm poder quando são compartilhadas, quando nos lembram que não importa quão escuro o caminho pareça, sempre há a possibilidade de recomeçar, sempre há a chance de transformar dor em propósito. E sempre vale a pena escolher o amor em vez do medo.